Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí com você. Aí aonde você se encontra neste momento. Primeiramente, damos graças a Ele, o Deus Criador deste universo infinito. Criador do céu, da terra, do macro, do micro, das dimensões espirituais e no mundo do universos paralelos. Damos graças a Ele, minha irmã, por mais um dia nesta vida. Nós ainda estamos neste planeta Terra, neste corpo físico, junto a essa família que nós amamos. Você aí, aonde você estiver, como você estiver, que a paz de Deus esteja com você. Coloque nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, onisciente, onipresente, onipotente. Damos graças a Ele, porque hoje nós estamos gravando mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, a terceira revelação, o segundo Consolador prometido por Jesus. Estamos analisando a terceira parte, as leis naturais. Acabamos de gravar em 2 partes a lei da destruição, natural e abusiva. Agora, hoje nós vamos gravar a lei da sociedade. O homem foi feito para viver em sociedade. Gostamos sempre de lembrar a você que está nos assistindo pela primeira vez, ou você que começou há pouco tempo, você não começou no começo do nosso estudo, onde nós explicamos o que é o homem. Porque o estudo do Livro dos Espíritos nos ensina o que é Deus, o que é espírito, o que é homem. Homem, quando no Evangelho, na doutrina da codificação aparece o homem, não está querendo dizer que é o masculino. Nós obedecemos a lei do Criador. Então, no começo do nosso estudo, nós ensinamos lá no capítulo 1, no livro 1, no 6º dia da criação. Então disse Deus, o Criador, façamos o homem a nossa semelhança, macho e fêmea. Homem é este corpo. É o corpo material que se move através do fluido vital. Senão não teria vida. Mas o espírito, a alma, precisa desse corpo, que é a sabedoria da razão. É a única sabedoria que evolui, que cresce, que aprende. E que vamos de vida... Fazer login na rede, vivo. A reencarnação. De existência a existência. Até atingir a estatura da perfeição. Portanto, quando nós falamos o homem, porque o Espírito eterno,
o Espírito Consolador, ele estava dizendo ao corpo, feminino ou masculino. O homem foi criado para viver em sociedade. A religião foi criada para unir este homem a Deus. Só que ela faz o contrário, sempre fez o contrário. Nós desafiamos você. Nada melhor do que você estudar a humanidade é no livro, na coletânea de livro, que chamamos de Bíblia, que é o diminutivo, não é a abreviação da palavra biblioteca. Quer dizer que a Bíblia tem 66 livros, tradução João Ferreira de Almeida. Toda a história, desde Gênesis a Apocalipse, que é o último livro, a revelação, você não encontra em nenhum lugar, apenas um dia na história da humanidade, há quase 7.000 anos. Nunca a igreja, a religião conseguiu um dia de paz, um dia de unificação para o mundo. E não vai conseguir. Porque as suas doutrinas é dogmática, é preconceituosa. A religião, a igreja, tem a trindade do mal: egoísmo, orgulho e preconceito. E ela não vai mudar. Podemos provar para você. Abra a Bíblia na segunda parte, no último livro do Apocalipse. Logo no começo, João Evangelista, quando entra em contato, porque João Evangelista estava no primeiro século do cristianismo, no desdobramento, na emanação do Espírito, ele dormia, saía do corpo, viajava para o futuro no final dos tempos. Não é no final do mundo, não. No final do 3º milênio, que é o tempo da regeneração. Final dos tempos, do prova de expiação para passar para a regeneração. No começo, João Evangelista pede ao Senhor Jesus para ele analisar as 7 igrejas da Ásia que eles criaram, que eles fundaram, mas que cada uma já estava seguindo uma diretriz diferente. Já não seguia mais aquilo que ele ensinara. Então, Jesus, explica, faz uma conclusão e disse para ele: João, se você não estiver satisfeito com a igreja, saia do meio dela. É Jesus nos ensinando que se nós não tivermos, meu irmão, se você não está satisfeito com a doutrina da sua igreja, saia dela. Não acredita nas ameaças, porque a igreja, a religião, ela faz os seus seguidores seguir por ameaça, por terrorismo. Para isso que ela criou a figura de Satanás, para colocar medo em você. Medo de você ser excomungado e ser levado para o inferno. E de lá nunca você vai sair. Agora vamos para o final. Fazer login na rede Wi-Fi, Cerquilha Net hífen claro hífen Wi-Fi. João Evangelista escreve: eis que eu vi todas as igrejas com as portas fechadas. As igrejas estavam com a porta fechada. Então João pergunta para o anjo: por que elas estão fechadas? Então ele explica: a igreja no final do tempo, que não adentrar ao evangelho de Jesus, não é da igreja, não é da Bíblia,
Porque a verdade de Deus não é a Bíblia. A Bíblia contém a verdade, porque a verdade de Deus é o Evangelho. Nós explicamos isso. É Jesus que testifica, é os apóstolos, é o apóstolo Paulo. Testifica que a verdade é o Evangelho. E que não há salvação a não ser pela caridade, através do amor. Fora da caridade não há salvação. A igreja diz que fora da igreja não há salvação. Percebe? O anjo diz a ele, ó, a igreja que não aceitar, quer dizer, se a igreja aceitar, ela permanecerá. Vamos analisar. Neste capítulo, João Evangelista contempla uma cidade, uma colônia espiritual. E o anjo testifica para ele, esta colônia é do filho de Jacó, das 12 tribos de Jacó. João, a primeira coisa que João contempla, ele não vê templo, não vê igreja. Se você estudar o livro do Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no Nosso Lar também não existe religião. E tem uma coisa, minha irmã, também não existe político lá. Portanto, a análise é essa: enquanto houver religião no mundo, quando houver política, percebe que desde o começo a religião é comunada com os políticos. Porque uma mão suja, sujando a outra. Enquanto a religião e os políticos dominarem o mundo, haverá fronteira, haverá separação, preconceito. Não haverá paz. Percebe? Que na Nova Jerusalém tem paz. Não tem governo. Lá é governado por Deus. O nosso lar é governado pela espiritualidade. Não tem governante. Por isso, o cantor João Lemos, a última das suas músicas, ele sonha com um mundo sem fronteira, sem política e sem religião. Porque a religião é que desfaz a sociedade. Se você ver lá no primeiro livro da Bíblia, quando o anjo do Senhor falou para Abraão, ele disse: saia do meio desse povo. Porque era um povo idólatra, adorava a imagem de escultura. Que o primeiro mandamento de Deus proíbe a adoração à imagem de escultura. Você acredita que no nosso país existe religião que ainda adora a imagem de escultura no século 21? Então ele disse: saia do meio desse povo, que são idólatras e adora vários deuses. Mas ele disse: leva toda a sua parentela. É a sociedade, a família. Porque naquele tempo medieval, as famílias viviam unidas. Criava cidade, cercava de muro para livrar dos salteadores. Portanto, meu irmão, o homem não foi criado para viver sozinho, solitário. Precisamos da sociedade. Por isso, o trabalho. Por isso que na nossa oração nós oramos que o trabalho nos edifica e nos faz crescer, nos faz evoluir. Porque no trabalho nós temos contato com a sociedade. Nós aprendemos a ser subordinado e ser mandado. E mandar, né? Fazer login na rede igreja, Vivo. a religião que adota o silêncio. É correto? É claro que não é. Porque a voz, para nós, foi dada para nos comunicar. Para comunicar
a sociedade um ao outro, para glorificar o Criador. Vamos examinar a lei natural. Nós já estudamos sobre as leis naturais. Percebe, minha irmã? Os animais, o macho, o pai e a mãe, ele cria o filhote. Enquanto o filhote for dependente deles, eles tratam dele, defendem ele, dando a própria vida para defendê-lo. Mas depois, quando ele já pode sobreviver só assim, eles o abandonam. Cumprir a missão dele. Aí vão preocupar em criar um outro para aumentar a sociedade. Percebe as formigas? Formiga não trabalha solitária. Ela tem um formigueiro. Trabalha tudo em comunidade, em conjunto. Cada um da sua espécie. As abelhas, as vespas, também têm os seus enxames. Os pássaros têm os bandos, andam em bando, não anda solitário. Tem uma espécie de pássaro que migra do Polo Norte ao Polo Sul uma vez por ano para recriar, para produzir. Depois eles voltam novamente, viajam centenas e milhares de quilômetros, sempre junto. Tem uma maneira de voar. Aqueles que vão na frente, que vão cansando, ficam para trás. Porque aquele da frente recebe todo o vento, né? E assim eles vão revisando. Os peixes vivem em cardume. É a sociedade. Você percebe que até os animais também andam em bando, em rebanho. Tudo é a sociedade. Só o homem que desde o começo briga, separa, cria fronteira. Aquela que foi criado, a religião que foi criado para unir, ela separa, ela faz o contrário. É só você prestar atenção. Repara que o reino mais dividido, a sociedade mais dividida que tem no mundo é as religiões. Principalmente o chamado evangélico cristão. Ele se divide igual célula cancerígena. Estão com a Bíblia na mão, estão com o Evangelho na mão. O Mestre Jesus ensinou: reino dividido não subsistirá. Está escrito no livro de Apocalipse. Eles falam sempre do Apocalipse, mas falam do fim do mundo, das desgraças que vai acontecer com a humanidade, mas não falam o que vai acontecer com eles. Tem os olhos tapados. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Porque quando João contempla a multidão, era tanto, não podia contar, diz ele, era tanto como a areia da praia. Então ele pergunta para o anjo: quem são esses? Ele não disse que foi fazer login na rede que vieram das religiões, não. Ele disse: esse foi aqueles que venceram as tribulações do mundo através do Evangelho. A igreja colocou lá: foram lavados pelo sangue de Jesus. É uma mentira da igreja. Porque os mandamentos da igreja é esse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas se você ler no rodapé da página, está a explicação. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é obediência ao Evangelho. Por isso que Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João: sem estes ensinamentos vocês não irão a lugar nenhum.
porque eu vos libertei. De hora em diante não sois mais servo. Servo quer dizer escravo. Nós éramos escravos da igreja. Jesus enviou, nos deu a carta de euforia, que é o seu evangelho de amor. Nada existe fora deste amor. Se você, meu irmão, está gostando do nosso estudo, se você tem algum questionamento, nos procura. Nós não somos donos da verdade. Nós procuramos pregar a verdade. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um evangelista. Sou um administrador desse grupo ecumênico do caminho do amor. Não é um grupo religioso. É um grupo de estudo. Quer encontrar conosco? Quer comunicar conosco? Entra na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Procura a 7ª casa, Grupo Espírita Unificação Cristã. O nome já disse, Unificação Cristã. Porque quando me foi revelado este caminho de luz, que eleva os espíritos a Deus, ele me informou que este grupo ia trabalhar para unir os cristãos. Porque, como disse o nosso irmão Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, unido nós venceremos, mas separado seremos derrotados. Venha nos conhecer. Você que tem qualquer defeito físico, que você sofre preconceito, eu sou deficiente visual. Nós temos no nosso grupo um departamento do DDF, Departamento dos Deficientes Físicos. Nos procura, comunica conosco. Nós precisamos de ajuda das associações. Fazer login na rede Wi-Fi, Cerquilha Net hífen Claro hífen Wi-Fi. Ajuda-nos para que possamos ajudar os nossos irmãos. Porque o dia que eu precisei de ajuda, eu entrei na internet e encontrei ajuda. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Barra de navegação. Câmera, sem